Boa noite a todas e a todos. Nos sentimos muito felizes em estarmos aqui nesta casa, que foi a primeira casa espírita da qual eu fiz parte. Então, como foi dito aqui no começo, eu morava final de 1979. Eita, precisa resgatar esse tempo. Então, 79, 80, estava eu morando aí no outro lado da linha férrea, não era nem metrô, era a linha de trem. Não se tinha essas placas divisórias, né? Então a gente atravessava a linha férrea, tinha uma pequena vila logo no começo aí, que era de uma imobiliária, uma construtora bem na esquina aqui, eu acho que era Cibione, alguma coisa desse tipo. E eu passava aqui na frente, eu estudava na escola estadual Governador Sérgio Loreto. Quando passo hoje, vejo lá em ruínas a escola, me dá uma tristeza muito grande, porque eu sou professor atualmente, era final da década de 70, começo da década de 80, e eu olhando hoje, vejo como aquela equipe de professores e professores eram competentíssimos. Eles faziam a interdisciplinaridade nas artes, na ciência, química, a língua inglesa, língua portuguesa. Então, eles se articulavam. Aquilo que a gente, nos anos 90, foi falar de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. A gente teve uma boa formação ali. E eu passava aqui na frente, e aí eu vi um silêncio, porque se tinha aquela ideia, como ainda se tem hoje, mas naquela época era mais intensa ainda. Espiritismo, macumba, catimbó, umbanda, candomblé, era tudo uma coisa só. Então, quando se falava assim, você é espírita, vai baixar espírito. É espiritismo da Casa Branca, vai para o terreiro de umbanda. Era aquela ideia. E então eu passava, vinha da escola, pré-adolescente, né, 11 anos, e eu via aquele silêncio. E aí eu cheguei em casa um dia e disse, minha mãe, eu queria conhecer aquele centro. Eu disse, você vai para lá? Mas ela dizia assim, mas lá veste branco, viu? Você vai ter que se vestir de branco. Eu disse, não, mas eu acho que não, que eu vejo as pessoas entrando lá e não estão de branco, eu não vejo batuque, eu não vejo o pessoal dançar, eu não vejo baiana, eu não vejo aquilo que era comum ver uma cena, né? De um terreiro de candomblé. E aí, quando eu entrei por aquela porta, quem estava aqui na tribuna era Antônio. Eu esqueci do sobrenome. Antônio José de Lima, que já está na espiritualidade, é isso? Então, ele estava aqui fazendo a palestra. Era o capítulo A Reencarnação. Ele explicando a reencarnação. Então, logo que eu adentrei a porta ali, nos primeiros degraus, e quando eu comecei a ouvir ele falar que nós não estamos aqui pela primeira vez, nós nascemos inúmeras vezes, nós apenas recordamos, como diz Platão, as existências passadas. E aí, quando ele falou aquilo, era como se fosse algo, uma canção antiga que eu já tivesse escutado em algum lugar. Eu disse, meu Deus, é isso mesmo, é realmente, é de fato isso. E aí foi quando eu adentrei na casa espírita, e aqui nós tivemos lindos momentos nos anos 80, 81, 82, foi quando, em 83, eu tive que ir para Campina Grande. Mas nesse pequeno intervalo de tempo, nós aprendemos muito. Despertou a minha mediunidade, que já tinha os seus indícios muito jovem da mediunidade, da psicografia, mas aqui ela tomou os seus rumos, abrindo-se às imensas possibilidades. Eu trago assim o abraço fraterno lá de Caruaru. Eu sou de Caruaru, a nossa família é de Caruaru, viemos para cá. Daqui fomos para Campina Grande. Meus pais ficaram lá em Campina Grande e eu voltei para a cidade natal, que é Caruaru, onde lá estou até o momento. Lá em Caruaru, eu, junto com outros colegas, fundei
formamos, criamos dois núcleos espíritas. Esse atual que eu estou, que é a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, isso foi nos anos 90, e depois nós organizamos um outro grupo, que é o Grupo de Estudos Gabriel Delane. Neste momento, eu voltei para a primeira casa, que é a SEEC, a Sociedade de Estudos Espíritas, e lá estou com os colegas, os amigos, as amigas, levando a voz do Espiritismo, despertar da consciência para as pessoas. E aqui estou, de volta a casa, me sentindo assim, um pouco estranho, dá um estranhamento, né? Porque vem as memórias. Quando eu entrava ali, tinha o salão com algumas referências a José dos Santos, a Jurupitã. E aí agora, né, a gente, com o banco de dados da internet, nós vamos procurando as informações. E aí eu colhi algumas informações, alguns estudos, pesquisas de universidade que falavam e que falam das casas espíritas, dentre as quais há a citação da nossa querida Elizabeth Dantas Cavalcante, Niná, o NEIL, a Mocidade Espírita, que foi muito forte, muito pujante nos anos 80. O tema de hoje diz respeito ao livre-arbítrio e determinismo, que são questões filosóficas muito profundas e que o Espiritismo, como filosofia, traz para as nossas reflexões, nossos pensamentos, porque afinal de contas nós somos livres mesmo ou nós somos determinados por alguma força maior? Temos a nossa liberdade plena, legítima, ou nós somos simplesmente brinquedos nas mãos de Deus? Na perspectiva espírita, nós sabemos todos que o nosso fanal é a evolução, é o progresso, é a perfeição. Então deduzimos, não temos escolha, não temos liberdade. Desde que existimos, a nossa fatalidade, o nosso determinismo é a perfeição, é sermos anjos, é sermos felizes. Então, isso é uma questão filosófica profunda, porque ficamos com muitas interrogações. Afinal de contas, nós somos de fato livres? Temos a liberdade de escolha? Os católicos, os evangélicos e outras religiões, como que admitem um pouco essa ideia determinística. Eles acreditam, por exemplo, que tem seres que já nascem para o bem. Já tem seres que são anjos desde o nascimento. Eles defendem a ideia de que um determinado anjo revoltou-se contra Deus e se tornou o diabo, Satanás, o demônio, e ficou como que aquela parte negativa do universo. Eu não quero ser feliz. Então, essas doutrinas outras religiosas, é como se elas dissessem assim, esse anjo, ele teve então, alguns seres do universo criados por Deus, teve a liberdade de dizer, não, eu não quero ser feliz, eu não quero essa destinação. Mas nós espíritas ficamos como que no meio termo. Se nós formos ver, essa questão, ela vem sendo discutida desde a Grécia Antiga. Os gregos, ora defendiam a ideia do livre-arbítrio, ora defendiam a ideia do determinismo. O que é o livre-arbítrio? É aquela ideia de que nós podemos fazer o que quisermos, temos a plena liberdade. E, por outro lado, a ideia do determinismo é essa que diz assim, você não tem escolha, você já nasceu com uma fatalidade. Tem-se a ideia de um determinismo micro da existência, aquele indivíduo nasceu para ser pobre, aquele indivíduo nasceu para a doença, já aquele outro nasceu para a riqueza, para a prosperidade. E existe um determinismo macro,
como a dizer assim, você não tem escolha. Deus determinou no universo, para algumas religiões, que você ou vai para esse caminho, ou vai para esse. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno, eternamente. Mas a escolha é sua. E na perspectiva espírita, é aquela ideia de que não temos a escolha. Nós, desde que existimos, nós temos uma única destinação. Então, nós vamos perceber que desde a Grécia Antiga, nós vamos ver pensadores que tinham essas ideias extremistas. De um lado, temos a liberdade, podemos fazer o que quisermos. E de outro, nós vamos encontrar aqueles grupos de pensadores que diziam assim, não é bem assim. Nós temos uma liberdade, mas ela é relativa, porque existem forças maiores, as leis jurídicas, as leis religiosas, a cultura, as leis divinas, as leis morais. Deolindo Amorim, no seu livro Análises Espíritas, capítulo 16, vai discutir um pouco isso, a questão do livre-arbítrio e do determinismo. De que forma o ambiente externo, o ambiente em que você nasce, ele lhe direciona para você ter um bom comportamento e um mau comportamento. Mas o que é um bom comportamento e o que é um mau comportamento? Essas questões do bom e do mal também vai ser relativizadas para uma cultura. Em determinada cultura, é bom, é normal a mulher ficar completamente dominada pelo homem. Em determinada cultura, não é possível um homem gostar de outro homem, uma mulher amar outra mulher. Essas expressões afetivas, essas expressões emocionais, elas são banidas, elas são consideradas absurdas e as pessoas devem ser punidas. Então, nessas sociedades, quando as pessoas nascem nelas, vão se aculturando dessas ideias e vai achando aquilo normal. Se nós formos para algumas determinadas nações, países do Oriente Médio, por exemplo, vamos ver que a mulher não pode mostrar as partes do seu corpo. Elas têm que estar vestidas com a burca, um véu com uma pequena grade para ela observar, andar. Mas a mulher não pode ter voto nas eleições. A mulher não pode sair à rua sem a presença de um homem, seja o filho, o irmão, o neto, o avô, o esposo, tem que ter um homem ao lado. Se ela sair sozinha, ela pode sofrer punições. Então percebamos, são sociedades que aceitam aquilo como normal. Recentemente vi casos no Instagram, a gente tem essa facilidade de chegar a várias informações, jovens, porque foram descobertos a sua orientação sexual, eles são jogados de altos de prédios, recebem chibatadas, são execrados na sociedade. Nessa sociedade, eles vão aprendendo que isso é normal. Ou seja, punir a mulher viúva que optou por se casar uma segunda vez. Nessas sociedades, o homem pode ter até 4 mulheres, mas se a mulher viúva tiver o desejo de casar outra vez, ela vai ser mal vista. Então percebamos, alguns valores em algumas sociedades são considerados normais, são algo bom, em outras não são bem vistos. Mas nós caminhamos para essa humanidade do futuro de direitos humanos universais. Esperamos que tempos vindouros nós possamos ter todas as nações em que as mulheres tenham a sua plena liberdade. E que o espírito, ao encarnar, perceba que a sua orientação sexual é diferente daquela considerada normal. E que ele pode se envolver, ter um relacionamento afetivo com outra pessoa do mesmo sexo, seja homem ou seja mulher.
que a mulher pode ocupar os cargos políticos, públicos, executivos, do mesmo jeito que os homens ocupam essas situações sociais. Mas nós vivemos ainda no momento em que a maioria dos espíritos se encontram com sentimentos, com afetividades bastante atrasadas, ainda presos a arcabouços, a lembranças, a memórias do passado. E é preciso utilizarmos o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de ação para mudar situações. Na Grécia Antiga, os defensores do livre-arbítrio foram, dentre outros, Aristóteles. Aristóteles acreditava que o ser humano é caracterizado por essa vontade própria de tomar decisões, sejam boas ou sejam más. Depois dele, nós vamos caminhando no tempo histórico e vamos ouvir Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, René Descartes, Jean-Paul Sartre do existencialismo francês. Todos esses grandes pensadores ao longo da história defenderam a liberdade de ação, de pensamento. O indivíduo pode agir de qualquer forma, da forma que queira, como queira, inclusive tirar a própria vida. É assim que alguns, nessa perspectiva mais extremista, defendem o livre-arbítrio. Eu posso tudo, inclusive tirar a minha própria vida, tirar a vida de outrem. Eu tenho a liberdade, própria liberdade de pensamento, porque se eu tiver freios, tiver impedimentos, então eu não sou livre. Então esses pensadores acreditavam que o livre-arbítrio é único, pessoal, é íntimo do ser. Por outro lado, nós também vamos encontrar desde a Grécia Antiga aqueles pensadores que tinham um pensamento diferente. Demócrito vai dizer que nós somos regidos por leis universais. Depois dele, nós vamos encontrar outros pensadores, como Baruch Spinoza, Augusto Comte, Thomas Hobbes, Pierre-Simon Laplace. Todos esses vão trazer definições de que nós somos regidos por leis que nos controlam. Leis químicas, leis biológicas, leis jurídicas, leis do Estado, leis culturais de um determinado país. Você pode, você não pode. Você tem a liberdade de agir aqui, mas com determinadas limitações. Nós vamos percebendo isso no dia a dia. Agora há pouco, eu falava com Rosemir, com Rosineide, com Tereza, sobre a questão da idade. Então nós fomos daquela geração dos anos 60, 70, e aí a gente está nessa crise da meia-idade. Não tem como fugir, gente. Eu queria continuar nos 20 anos, naquela música do Fábio Júnior, né? Ficar lá nos 20 anos. Não tem. E não tem essa liberdade de dizer, não, eu quero ser jovem o resto da vida. Não tem. Todos nós que estamos aqui, neste ambiente, no corpo físico, um dia vamos perdê-lo. Vamos deixar o corpo físico. Mas eu queria viver 100 anos, 200 anos, 300 anos. Não temos essa opção. A gente vai morrer. Então percebam, tem as leis físicas, tem as leis biológicas, as leis químicas, que determinam o vigor nosso, com 60, com 70, com 80, não pode ser nunca o de um jovem de 15, de 20 anos. Por mais hormônios, suplementos que nós tomemos, por mais estética que nós façamos, não tem como nós controlarmos o envelhecimento das células do corpo físico. Então, a gente vai perceber que existem forças, leis que controlam a nossa vida, que nos fazem agir muitas vezes em desacordo com aquilo que nós pensávamos. Se nós tomarmos alguma droga, bebermos um pouco mais,
tomarmos uma bebida alcoólica, nós vamos agir de uma forma impensada. As pessoas que têm depressão ou esquizofrenia vão para um tratamento psiquiátrico, tomam uma droga. A droga vai agir no cérebro, vai modificar o comportamento da pessoa. O esquizofrênico que escutava vozes, ao utilizar o remédio, já não mais escuta. Fica mais tranquilo. Aquela pessoa que é depressiva, toma um determinado remédio que o psiquiatra passou e ela vai ficar mais eufórica, mais motivada, ela vai sair do quarto escuro. Veja, a droga mexendo nos nossos hormônios, no nosso cérebro, e a gente vai agindo, não por vontade própria, mas estimulado por forças químicas. Então nós percebemos que tem as leis biológicas, as leis químicas, as leis universais. E na perspectiva espírita, espiritualista, de religiosidade, nós sabemos das leis morais, das leis espirituais. Um dos princípios mais caros ao espiritismo é essa, do princípio da ação e da reação, das leis de causa e efeito. E assim como a gente tem esses grupos, ora que defendem a liberdade extrema do livre-arbítrio, ora aqueles que têm o pensamento extremo do determinismo, nós não temos liberdade própria, nós somos movidos pela educação. Os que defendem o determinismo dizem assim: a gente não tem liberdade. Eu ajo conforme as leis do meu país, conforme as regras da sociedade, conforme as orientações da religião, conforme as conivências e as orientações da família, do bairro. Eu vou agir conforme o meio. Esses que defendem o determinismo vão dizer assim: nós não temos liberdade, a gente age pelos outros, ou conforme forças externas. E no meio termo, nós vamos encontrar, por exemplo, alguns nomes, como David Hume, nós vamos encontrar Immanuel Kant, nós vamos encontrar Schopenhauer, que vai pensar um pouco nisso. Nós vamos ter essa ideia, como o psicólogo Daniel Dennett, de que nós temos a liberdade, mas é uma liberdade relativa. É uma liberdade que ela deve ter responsabilidade. Por exemplo, numa situação, numa cena bem simples, eu moro vizinho a Tereza, olho o quintal de Tereza, num determinado dia, Tereza acorda, quando olha, o quintal dela está murado, porque eu quebrei o muro que separa a minha casa da dela, fiz um muro lá, diminuindo o espaço dela, e tomei o quintal dela para mim. Veja, eu utilizei da liberdade, mas não é bem assim. Dentro do contexto social, a gente vai ver que temos regras, as regras das leis do trânsito, as regras das eleições, as regras que vai delimitar como nós nos casamos, como nós nos separamos, como nós cuidamos dos nossos filhos. Então a nossa sociedade é cheia de regras, de leis. E é nessa perspectiva que o Espiritismo se insere. Nós vamos ver que Allan Kardec dialogou com os espíritos nesta obra, que é a primeira obra primária do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Na sua terceira parte, das leis morais, Allan Kardec vai discutir no capítulo 10 da lei de liberdade. É nesse capítulo da lei de liberdade que nós vamos ver Allan Kardec discutindo um dos tópicos desse capítulo 10, o livre-arbítrio, e o outro, o determinismo. Na questão 859, os espíritos dizem assim: nem tudo o que se sucede, o que acontece, o que existe agora, o que está acontecendo neste momento, estava escrito, como comumente se pensa. Aquela ideia, estava escrito. Isso é coisa de Deus. Aconteceu um acidente de avião, uma tragédia coletiva. Comumente,
e também nós espíritas caímos muito nesse processo. Dizemos assim, aquelas pessoas que morreram, todas estão ali, porque elas de alguma forma fizeram alguma coisa má no passado, estão pagando por algo. Não é bem assim. Nós precisamos relativizar a cena dos acontecimentos. Muitos equívocos, muitas tragédias que acontecem hoje, podem não ter nenhuma relação com o passado. Pode ser, inclusive, um momento de um karma que a pessoa está criando nesse momento. Um engenheiro, um político, um empresário inescrupuloso, que não utilizou o material correto para uma construção, para edificar uma ponte, um prédio. Aconteceu um colapso, caiu a ponte, caiu o prédio. O indivíduo, por um equívoco na aviação, o piloto, já tivemos esse caso, ele optou por suicidar-se em pleno voo. Veja que loucura, era um voo comercial, ele tinha transtornos psiquiátricos. Naquele dia ele acordou determinado a matar-se, mas ele não matou a si mesmo somente, ele simplesmente direcionou o avião para uma colina, trancou a porta da cabine do avião, os comissários de bordo ficaram tudo loucos, querendo abrir a porta, e ele simplesmente optou por morrer. Mas veja que responsabilidade. Ele levou consigo centenas de pessoas. Aí, na perspectiva espírita, as pessoas vão dizer, aquelas pessoas que estavam no avião é porque no passado cometeram algum equívoco. Nem sempre, gente. Naquele momento, aquele indivíduo pode ter criado um karma coletivo. Isso também para nós pensarmos que muitas das ações de hoje, muitos equívocos, acidentes, são de responsabilidade atual da pessoa, não é do passado. Para nós não ficarmos acostumados, ou mal acostumados, ou omissos às responsabilidades. Dito isto, nós trazemos algumas personas dos evangelhos que utilizaram das decisões dentro do campo do livre-arbítrio para o seu processo evolutivo. O que nós entendemos, espíritas, é que a nossa liberdade ela é de fato relativa. Eu não posso fazer tudo o que quer, o que desejo. Há uma limitação da minha vontade. E todos nós somos, de fato, determinados a um processo evolutivo da perfeição. Mas, por opção própria, nós poderemos demorar, continuar na ignorância, continuar na maldade, o tempo que quisermos. Temos então essa liberdade temporal, mas o nosso destino, o destino de todos, na perspectiva espírita, espiritualista, é a da perfeição. Isso é analisado também em O Livro dos Espíritos, na segunda parte. Nós vamos ver no capítulo 2, Allan Kardec discutindo com os espíritos sobre a reencarnação. No capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 7, Allan Kardec vai discutir sobre a necessidade da reencarnação, sobre as provas, a escolha das provas, o esquecimento do passado, as simpatias, as antipatias naturais. O capítulo 6, quando Allan Kardec vai discutir, justamente no momento em que o espírito está no plano espiritual, ele vai escolher, pode escolher as suas provas para a próxima existência. Então nós vivemos no campo de liberdade, que nos dá essa elasticidade. Eu posso, por opção própria, passar 1, 2, 3, 4, 5, dezenas, centenas de encarnação praticando o mal, estimulando a desordem, a balbúrdia, sendo orgulhoso, sendo egoísta. Por outro lado, eu posso, depois de 2, 3 encarnações, 4 encarnações, dando saltos evolutivos, despertando a consciência. Essa é a perspectiva da
espiritualidade, do espiritismo. E aí Jesus, nos evangelhos, que é um retrato belíssimo das psicologias humanas, nós poderemos trazer alguns exemplos de pessoas que tomaram decisões. Vamos lá em Lucas, capítulo 15. No capítulo de 15, já no capítulo 13, antes mesmo, nós vamos ver que Lucas vai narrar que Jesus está em pleno sábado e ele vai falar para uma multidão. Vai falar muitas parábolas, pequenas histórias. E é justamente no capítulo 15, depois de ter citado algumas outras narrativas, pequenas histórias, que ele vai trazer aquele primor que é a parábola do filho pródigo. Um homem muito rico, tinha 2 filhos. Um mais jovem disse: pai, eu quero a parte da minha herança. E o pai simplesmente fez o cálculo de quanto aquele filho tinha direito, deu-lhe todo o valor, o mais velho ficou e o jovem foi embora. Conta a narrativa de Lucas que ele desperdiçou todo o seu dinheiro com o passar do tempo, em orgias, no meretrício, chegando a perder toda a fortuna. Ele perde toda a fortuna, fica na miséria, a ponto de passar fome, ter sede, ter frio, não ter um canto para dormir. E ele dizia: meu Deus, eu tenho meu pai, que tem fazendas, que tem rebanhos, que tem servos, e eu estou aqui na miséria. Lucas comenta que ele via pessoas, donos de rebanhos, dando bolotas para os porcos. E ele queria comer daquelas bolotas, mas nem isso ele tinha direito. Foi quando ele tomou a decisão. Eu acho linda a passagem de Lucas, quando diz assim: eu, filho pródigo, tornando a si é o despertar da consciência. Ele desperta a consciência e diz: eu vou voltar para casa, humildemente. E ele pensou um texto, vou dizer assim: pai, eu volto, sou teu filho, mas eu quero aqui ser o mais simples de teus servos. Me permite trabalhar nos campos, junto aos servos, mas pelo menos ter um lugar para dormir, um prato de alimento, um copo de água. E o pai ficou feliz. Conta-se que ele vai chegando aos andrajos, os servos vai dizendo: aquele é o teu filho que foi embora, perdeu tudo, está pedindo para voltar. E o pai ficou muito alegre, diz assim: pega o bezerro mais bem cevado e abate-o, chama os vizinhos para uma grande festa, porque o meu filho estava perdido, tomou a decisão e voltou. Eu não vou dar continuidade à parábola, porque ela tem um complemento, que é o filho que chegou, porque só essa parábola em si daria para a gente fazer a palestra a noite toda e fazer discussões. Mas o que queremos trazer é a decisão do filho pródigo. Ele optou por ir embora, abandonar tudo. Tudo bem, teve as consequências da vida e ele tomou outra decisão: voltar humildemente, recomeçar tudo outra vez, e foi abraçado pelo seu pai amoroso. Aí a gente pula de Lucas capítulo 15 para Lucas capítulo 18. E no capítulo 18 a gente vai ver uma outra parábola, é a do moço rico. Era um jovem que tinha muita fortuna, muito mais do que aquele senhor do filho pródigo. Chega próximo a Jesus e diz: Senhor, como eu faço para herdar o reino dos céus, a eternidade? Eu quero um lugar no céu. Eu cumpro as regras, as leis de Moisés: não roubar, não matar, respeitar, honrar os mais velhos, os pais, ter em mente um único Deus. E Jesus, na sua psicologia maravilhosa, percebendo o campo mental e espiritual do jovem, disse-lhe: muito bem, você está no caminho certo, mas para que tu possas me seguir, eu te peço uma única coisa: volte para casa, despeça-se de todos os seus bens,
direcione aos pobres, doe toda a sua riqueza para os pobres. Vem e segue-me. Lucas comenta apenas que o jovem ficou muito triste, baixou os olhos e ficou tremendamente triste. Mas nos outros evangelistas vai dizer que o jovem ficou triste e foi embora. Nessa persona do jovem rico, nós vemos a decisão. Jesus convidou-o e ele tomou a decisão de não abandonar os bens materiais, de não seguir a Jesus. Aí a gente volta lá para Lucas capítulo 8. Em Lucas capítulo 8 é narrado que várias mulheres doentes, feridas, foram curadas por Jesus. Joana, a esposa de Cusa, do intendente Cusa, Susana e Maria Madalena, atormentada por demônios, da qual Jesus tirou 7 espíritos malignos. Essa mesma descrição é trazida por João no capítulo 8. No capítulo 20, melhor dizendo, quando vai falar de Maria, que vai ver a Jesus após o fenômeno que é dito como de ressurreição nos evangelhos. No capítulo 8, João vai falar daquela mulher adúltera. Não diz que é Maria Madalena, mas nós adotamos, uma grande parte de pessoas adota que seja a mesma. Homens novos, homens novos, idosos, dentro da lei mosaica, achavam natural apedrejar a mulher adúltera, não o homem adúltero. Uma sociedade patriarcal, machista, né? E é aquela cena, eles estão com as pedras na mão. Jesus é um dos únicos momentos que fala que Jesus está escrevendo na areia, e aí ele fala aquelas frase tão bem conhecida: aquele que não estiver sem nenhum pecado no seu pensamento, atire a primeira pedra. Disse que dos mais velhos aos mais jovens, eles foram soltando as pedras, cada qual, porque foi refletir na sua consciência, e foram embora. Fica um silêncio naquele cenário. Mulher, pergunta Jesus, onde estão os teus acusadores que iriam te apedrejar? Ela diz, Senhor, eles foram embora. E aí a frase de Jesus: vai, segue e não tornes a pecar. A cena é belíssima, porque João no capítulo 20 vai dizer que é ela que está ali. Não foram os apóstolos que viram Jesus a primeira vez? Jesus com o perispírito, já não está mais com o corpo físico. É Maria Madalena. Ele dialoga com ela dialoga com ele, ela quer abraçá-lo. Ele diz, não toque-me, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai aos meus discípulos e dizes que me viu. E a gente traz uma outra persona em Atos dos Apóstolos. Eu adoro ler o Atos dos Apóstolos, porque ali nós vamos ver a cena do cristianismo primitivo. Saulo era um doutor na cidade de Tarso, e ele era um perseguidor dos cristãos. Essa história romanceada é apresentada belíssimamente por Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Ele está a caminho de Damasco, porque soube-se que ali havia grupos de cristãos, e os judeus queriam dizimar os cristãos. Não queriam ouvir falar do nome de Jesus, que já havia sido crucificado, mas aqueles grupos continuavam, insistiam em ficar revivendo as suas parábolas e as suas promessas. No meio do caminho, ele escuta uma voz, um grande clarão, ele cai do cavalo. A voz de Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Não recalcitres contra os aguilhões. Aquele foi um momento impactante para Saulo. Ele é orientado por Jesus a ir para Damasco, encontra Ananias, e lá há a conversão de Saulo. Ele mudou de nome, vai ser conhecido como Paulo de Tarso. E antes, ele que era o perseguidor do cristianismo,
vai se tornar aquela grande, belíssima voz, levando a mensagem do Cristo para muito além de Jerusalém. Essas personas que nós trouxemos, do filho pródigo, do jovem rico, de Maria Madalena, de Saulo, eles tomaram decisões, utilizaram o seu livre-arbítrio, ou para não seguir o mestre, para permanecer na mesma, ou para ter uma trajetória de vida diversificada. Muitos espíritos tomam grandes decisões, e é assim que nós vemos espíritos como o da nossa querida, saudosa Elizabeth Dantas Cavalcante. Nós vamos vê-la como um dos grandes espíritos que reencarnaram no Brasil para trazer a mensagem do Espiritismo. É o início do século XX que ela vai reencarnar. Pouco antes, Bezerra de Menezes, ele é do século XIX, justamente na virada do milênio do século, em 1900, Bezerra de Menezes desencarna. E a gente vai ver nesse contexto vários espíritos que também estão chegando. Vou citar aqui alguns que estão chegando nesse momento antes da nossa querida Niná e depois paralelo a ela, né? Então, Ivone do Amaral Pereira, Viana de Carvalho, Eurípides Barçanufo, Zilda Gama, todos eles final do século XIX, começo do século XX. 7 anos depois, do século XX, julho de 2007, quem reencarna aqui no Brasil, em Pernambuco, na cidade próxima aqui de Goiânia, a nossa querida Niná, 2007. Nesse contexto aqui a gente vai ver alguns espíritos chegando. 3 anos depois, vai reencarnar o nosso querido Chico Xavier. 2015, nós vamos ver o professor José Herculano Pires. Nós vamos ver aqui Zíbia Gasparetto, a família Coimbra, né? Caetano Coimbra, Luiz Coimbra, Divaldo Pereira Franco, 2027. Então é nesse contexto que a gente vai ver a nossa querida Niná, que tomou a decisão de encarnar com o propósito de auxiliar na divulgação do Espiritismo. Como a gente está no contexto da internet, a gente tem um grande banco de dados, e aí eu fui escavando lá na internet alguma coisa que falasse do Neil, Elizabeth Dantas Cavalcante, e aí encontrei dois documentos, né? Um, que é de Ana Elizabeth Tinoco de Souza Ferraz, é um trabalho da UFPE, Entre a Fé e a Repressão, a tragédia do Espiritismo em Pernambuco e os confrontos com a Igreja e o Estado nos anos 30. Também nós vamos encontrar, falando especificamente, esse aqui é um trabalho de conclusão do curso da Universidade Católica de Pernambuco, que ali cita mesmo a nossa querida Elizabeth Dantas Cavalcante, Niná. É uma nota de rodapé, e essa pessoa colheu onde essa informação? No antigo blog do Neil. Eu fui lá pesquisar o blog e não existe mais. O blog, ele falava da nossa querida Niná, falava do seu nascimento, falava da inauguração, da fundação do Neil, e falava do seu envolvimento com as mocidades espíritas daquela época. O blog não existe mais. Eu fui pesquisar o site nosso, né? E notei que não temos essas informações. Seria importante uma sugestão que a gente pede para o que é responsável pela parte digital, né, da casa, trazer mais informações da nossa querida Niná. Além daquela que lá está, né? Tem uma foto lá, e é importante essa foto porque
Divaldo está presente, está a nossa querida Niná. E é nesses documentos aqui que nós vamos encontrar, por exemplo, a informação como é que era a década de 30. Vou correr um pouco. A década de 30, gente, aqui no Brasil foi a da Era Vargas. As mulheres, em 1932, teve a primeira oportunidade. Veja só que absurdo. Só em 1932 a mulher teve o direito ao voto. Então a gente estava passando por uma revolução industrial, um momento político intenso aqui de perseguições. E é justamente no ano de 1937, esse espírito encarnado tinha apenas 30 anos. Imaginemos, década de 30, uma mulher, a nossa querida Niná, com 30 anos, ela funda esta casa. Ela funda no momento em que o espiritismo era duramente perseguido. Aqui no estado de Pernambuco, em todo o Brasil, era a igreja de um lado, dizendo que a gente era coisa do Satanás, e do outro, o Estado, considerando as nossas ações, os nossos agrupamentos como não sendo adequados. Temos aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, isso é 1930. Agamenão Magalhães era o intendente aqui em Pernambuco, estava seguindo as regras de Getúlio Vargas. É o Diário do Estado, número 73, Secretaria do Estado da Segurança Pública, da ordem do senhor presidente desta comissão de censura das casas de diversões públicas e em face do despacho exarado pelo excelentíssimo senhor doutor secretário do Estado de Segurança Pública, do corrente, número 49 do ofício, do serviço, veja só, do Serviço de Higiene Mental de Assistência a Psicopatas. Estão os senhores responsáveis diretos pelo funcionamento de núcleos espíritas, convidados a dentro de 8 dias, a contar desta data, a comparecer àquele serviço a fim de submeter ao exame psicológico regulamentar, de cujo resultado depende a autorização do licenciamento do funcionamento da casa. Gente, isso é 1938, um ano depois que a nossa querida Niná fundou esta casa. A coluna espírita, melhor dizendo, a coluna do jornal, na época era o jornal Diário da Manhã, isso é o ano de 1938. O Neil só tinha 1 ano. Isso está lá no jornal, 1938, 21 de abril. Então, a instituição já tinha 1 ano e alguns dias, né? A Secretaria de Segurança acaba de tomar uma iniciativa louvável com o fechamento de vários centros espíritas que funcionavam na cidade e arrabaldes. Essa providência foi, aliás, adotada de acordo com a sugestão do Serviço de Assistência a Psicopatas, que é, no caso, a palavra mais autorizada que se poderia louvar a autoridade policial. Veja como nós éramos chamados àquela época em que esse espírito, Elizabeth Dantas Cavalcante, tomou essa decisão, né? A Igreja Católica, por sua vez, também vai tomar sérias decisões. A Igreja Católica, em 1938, vai dizer assim: ímpio e condenável é aderir às seitas pseudo-religiosas que propugnam o espiritismo. Então vejam com que coragem Elizabeth Dantas Cavalcante, ela, em 1937, toma a iniciativa de instituir o Centro Espírita. 30 anos depois, ela vai criar um movimento aqui na cidade. Em 1967, que é a Semana Recifense da Mulher Espírita, que depois se transformou em algo maior, que ficou a Semana da Mulher Espírita. Tem um outro documento, gente, muito interessante. Ele é do autor, deixa eu ver aqui o nome dele, é Damócles Aurélio. Não sei se vocês conhecem esse Damócles Aurélio. É do Centro Espírita Leon Denis, Centro de Estudos Espíritas Leon Denis, que fica no Curado. Eu não sei se existe ainda esse Centro Espírita. Ele é um senhorzinho, não sei se ele ainda está entre nós.
Ele escreveu esse livro em 2014, 2018. Quem lê o livro aqui vai ver algumas citações do Neil, e ele é um pouco preconceituoso. Então, a gente nota que é como se fosse aquele espírito bem fundamentalista, bem ortodoxo. Então, ele vai tecer algumas críticas, mas o trabalho dele é interessante porque ele resgata alguns movimentos do Neil. O livro se chama História do Espiritismo em Pernambuco, são 3 volumes. O primeiro é Primórdios do Espiritismo, o segundo é Fatos e Registros, e o terceiro é Roteiro Bibliográfico. Eu tive acesso a esses 2, Fatos e Registros e o Roteiro Bibliográfico. Nesse roteiro bibliográfico, a gente vai ver aqui ele falando da imprensa espírita em Pernambuco. Então, o Neil, em 1938, um ano depois de ser fundado, publicou um jornalzinho chamado Vozes do Além. Depois, em 1947, publicou um outro, que era A Voz da União. Nesse caso aqui, eram pessoas que eu acho que a gente não acompanhou, Rosinei. Ele vai citar aqui Robério Alcântara, Helena Pires, Valdênio Tavares, Evalda Pessoa, Elcio Pires, Júlio Pires. Júlio Pires, alguém conhece esses nomes? Nerícia Tavares, Aloysio Pereira, Rosa Maria Pires, Nelson Kerensky, isso tudo da década de 40. Aí depois a gente dá um pulo para... Tem outros nomes aqui, gente. Essa aí eu peguei, né? Foi década de 60, vai ser publicado 18 de abril. E aqui no 18 de abril é quando ele cita alguns... Isso aqui aparece, né? Alguns colegas nossos, que foi da minha época, né? Aí isso aqui tem que aparecer, né, gente? Então ele vai aparecer aqui esses nomes, aqui, ó. Ele era supervisionado por Marco Castro. Eu não lembro do Marco Castro. Você lembra, Rosineide? Marco Castro, Elizabeth Dantas. Aí os colaboradores. Quem eram os colaboradores? Ana Célia, Isol, Inan, Armet Abdon. Olha a Armet aqui, ó. Humberto Gonçalves. Não lembro do Humberto Gonçalves. Edna de Albuquerque César. Antônio César Neto. Não lembro. Paulo Roberto Cavalcante. Aí ele coloca aqui como uma ironia, né? Porque ele traz a foto do jornal. E ele diz assim, inexplicavelmente, em primeiro plano, aparece lá em cima assim, como mentor espiritual da mocidade, José dos Santos. Eu achei engraçado essa referência, porque, já chegando aí nos momentos finais, a nossa querida Niná, ela teve essa audácia, essa coragem, tomou essa decisão de abrir um espaço como esse, de espiritismo, e ser um espaço eclético. Ele mesmo aqui vai dizer que ele vai separar as casas espíritas por nome, vai dizer, aquela ali é mais católica, aquela ali é mais evangélica, e aquelas ali são mais esotéricas. Na relação das esotéricas, quem é que está? O Neil. E aí a gente vai ver aqui a referência aos livros de Niná, Memórias de Jurupitã, as mensagens do nosso querido mentor espiritual da mocidade espírita. Nós vamos ver a referência nesse trabalho que ela traz, de trazer os espíritos de várias ordens culturais. Então, no momento em que a gente via claramente, fortemente, uma repressão, um patriarcado muito forte no movimento espírita, era só homens expositores, ela teve a coragem de trazer a mulher, Semana da Mulher Espírita. O guia espiritual primeiro desta casa, um nome indígena, Jurupitã. Itagiba é o nome também do guia espiritual da Federação Espírita
pernambucana. Mas isso é histórico, gente, isso é para ser estudado. A gente ter tido aqui a possibilidade, na reunião mediúnica, de vir espíritos que foram negros, africanos, espíritos que vieram de plagas distantes, da Índia. Nós vamos ver aquelas minorias que se manifestaram através dessa mulher admirável. Sâmio, Avapar, Alberine, Pequeno, Jutaí. Nós vamos ver aqueles espíritos que vinham através daquela médium admirável, que transmudava a face, quando vinha José dos Santos, ou quando Sâmio, utilizando a expressão que a gente sabe que não é a correta, incorporava, o espírito não entra no corpo, mas o transe era tão autêntico que era um médium de xenoglossia, falava outras línguas. Vinha espíritos que foram dos grupos minoritários perseguidos, dos ciganos. Que médium admirável a nossa querida Niná, que tomou a decisão de encarnar e trazer essa contribuição para Pernambuco e para o Brasil, que foi o Núcleo Espírita Investigadores da Luz. Que nós possamos, todos nós que aqui nos encontramos, sermos os continuadores dessa obra, enchermos esta casa dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, dos nossos filhos, convidarmos outras pessoas para termos a casa cheia de espíritos despertando a consciência. Eu trago aqui então um abraço e deixo o abraço fraterno. Sinto-me muito feliz de voltar à casa matriz, casa mãe, onde eu nasci para o espiritismo, e peço desculpas pelo tempo que extrapolou.